Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante. Pensa só, nós vamos conectar algo super focado em micro, aquela nossa conta de luz da energia solar do dia a dia, com as gigantescas metas globais de sustentabilidade corporativa. É uma transição energética profunda, daquelas que afetam literalmente tudo, desde a rotina de quem gera a própria energia em casa até os enormes índices do mercado financeiro global. Vamos lá? A nossa agenda de hoje passa por 6 pontos rápidos: o custo crescente da energia solar, entendendo a tarifa do fio B, a incerteza na geração distribuída, a sustentabilidade corporativa na energia, avaliando as gigantes da energia e, para fechar, o verdadeiro abismo da energia verde. Certo. Começando direto pela nossa primeira sessão, o custo crescente da energia solar e a realidade de 2026 para os consumidores. Olha só, o número que está dominando as discussões e definindo a nova realidade para o bolso de quem tem energia solar no Brasil atual é esse aí, 60%. Funciona assim, a partir de 2026, quem teve o sistema de energia solar aprovado depois de 7 de janeiro de 2023 vai ter que arcar com 60% dos custos do chamado fio B. É, sem dúvida, uma mudança financeira enorme para o orçamento das famílias que investiram pesado na geração própria. Mas como o setor elétrico chegou exatamente nessa fatia de 60%? Bom, a gente precisa olhar para a Lei 14.300, lá de 2022. Ela criou um cronograma de transição que é bem gradual. Quem começou a ser taxado viu a cobrança iniciar em 15% ainda em 2023. Esse valor subiu para 30% em 2024, vai bater os 45% agora em 2025 e, finalmente, alcança a marca dos 60% logo no início de 2026. E na prática, a matemática do dia a dia funciona exatamente assim. Vamos pegar um exemplo real usando a rede da CPFL Paulista. Passo 1. Imagina que um sistema fotovoltaico injete 1.000 kWh na rede. Passo 2. Como 60% do fio B não é mais compensável, isso dá um pouco mais de 12 centavos por kWh que não voltam mais para você. E aí no passo 3 a gente vê o impacto final. Quase R$ 124 deixam de ser recebidos em créditos na conta de luz. Ou seja, é um dinheiro que sai direto daquela margem de economia que a energia solar prometia. Isso nos leva à seção 2, entendendo a tarifa do fio B. Afinal de contas, pelo que exatamente estamos pagando? Desmistificando essa sopa de letrinhas, o fio B é, na verdade, uma parcela da TUSD, a tarifa de uso do sistema de distribuição. Em termos bem diretos, é a taxa que remunera as distribuidoras de energia para que elas consigam operar e manter a infraestrutura física da rede elétrica funcionando. A gente está falando dos custos reais, sabe? O poste, o cabeamento, os transformadores, as subestações, tudo que leva energia de um ponto ao outro com segurança. E quem recolhe essas taxas para manter e expandir toda essa rede? Nomes gigantes da distribuição no país, como a CPFL, Enel, CEMIG e Copel. É super importante guardar esses nomes na cabeça desde já, viu? Porque o papel que elas desempenham nessa arrecadação direta, lá na base do consumo, vai se conectar profundamente com a macroeconomia e com o jeito que o mercado avalia essas empresas logo mais. Avançando para a nossa seção 3, incerteza na geração distribuída, o atrito e o cenário desconhecido pós-2029. O grande ponto de atrito aqui é o seguinte: a transição tarifária que a gente acabou de ver tem regras claras só até 2028. O problema mesmo mora no futuro. A expectativa estabelecida em lei era que a ANEEL definisse uma nova metodologia até julho de 2024. Mas a realidade hoje mostra um atraso gigante. Por conta de pendências de outros órgãos do governo, a consulta pública foi adiada e deve se arrastar pelo menos até março de 2026, deixando as regras de 2029 em diante totalmente no escuro. E claro, esse contraste atrasa a precificação, dificulta a análise de viabilidade dos projetos e naturalmente acaba afastando novos investidores. Todo esse cenário de mudanças de repasse de custos e de incertezas regulatórias tem gerado, é claro, uma reação forte da base de consumidores. Como a gente vê nesse comentário da fonte que analisamos, deixado pelo Leonardo. Ele diz: acredito que as concessionárias de energia pressionaram por esse imposto e, como sempre no Brasil, nós brasileiros pagaremos a conta. Mais impostos e um serviço péssimo. É um reflexo muito claro da desconfiança do público em relação às motivações e aos custos que estão sendo repassados. Por outro lado, tem quem já enxergue saídas tecnológicas para driblar essa fricção toda. Um outro comentário, do Antônio Carlos, aponta o seguinte: no final, a maioria usará um sistema híbrido, conectado à rede e baterias, dando dedo do meio para as companhias de energia. É uma perspectiva fascinante. Isso sinaliza que a frustração com as tarifas pode acabar acelerando muito a adoção de sistemas de armazenamento com baterias no Brasil.
É uma estratégia de eficiência que o pessoal está montando para evitar injetar energia na rede pública e escapar das taxas cobradas sobre a própria geração. Bom, vamos agora para a nossa seção 4, a sustentabilidade corporativa na energia. É hora de ampliar nossa lente e passar daquela visão micro para o panorama macro. Vamos ver como tudo isso que a gente discutiu até agora se desenrola lá na alta gestão. Aquelas mesmas gigantes distribuidoras que a gente mencionou há pouco, hoje em dia são cobradas e avaliadas em escala global por um padrão metodológico super rigoroso, o famoso modelo ESG. Então, o mesmíssimo negócio que recolhe tarifas da gente para manter a infraestrutura da rede elétrica também precisa atrair investidores mundiais, provando que tem práticas sustentáveis impecáveis. Para resumir rápido, o ESG se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, o pilar ambiental, que cuida da gestão inteligente de recursos naturais e da urgência de reduzir emissões de carbono. Segundo, o pilar social, que está de olho na diversidade, nos direitos humanos e nas condições de trabalho dentro das empresas e nas comunidades. E terceiro, a governança, que exige ética rigorosa, conformidade com as leis e muita transparência. É exatamente essa tríade que o grande mercado financeiro usa para decidir onde vai colocar seu dinheiro hoje. O que nos leva perfeitamente à seção 5, avaliando as gigantes da energia, o índice ISE-B3 e o ODS 7. Para medir de forma confiável quem está realmente comprometido com o ESG no mercado de ações do Brasil, existe o ISE-B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores. Ele foi criado lá em 2005 e funciona como um selo super rigoroso. As empresas que querem entrar nessa lista respondem a questionários gigantescos que são avaliados por um comitê independente. Estar ali significa provar para o mercado que a empresa tem um nível elevadíssimo de transparência e responsabilidade socioambiental. E, em paralelo aos índices das bolsas, essas corporações também precisam alinhar os seus relatórios aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, os famosos ODS. E aqui brilha a meta 7.2, que exige um aumento substancial da participação de energia renovável na matriz global até 2030. Uma meta urgente, onde essas empresas de energia são, literalmente, as grandes protagonistas. O mais interessante de tudo isso surge quando a gente olha para as análises acadêmicas recentes do setor. Companhias como a Eletrobras, a CPFL Energia e a Neo Energia acabam despontando como exemplos, como referências de boas práticas ESG e de alinhamento com a ONU. Nos relatórios oficiais, elas apresentam uma estratégia super bem desenhada e um compromisso público com a transição energética e com a transparência que os índices exigem. Mas calma, nem tudo são apenas relatórios perfeitos. E isso nos traz à seção 6, a nossa última de hoje. O verdadeiro abismo da energia verde e as desconexões com a realidade. Apesar dos bons exemplos que a gente acabou de ver, as pesquisas também trazem dados bem reveladores sobre o setor elétrico como um todo. Quando cruzamos o que está publicado nos relatórios de sustentabilidade, muitas vezes carregados de promessas maravilhosas, com o que realmente acontece na prática dentro do ranking da B3, aparecem falhas bem evidentes. O desempenho que está lá no papel nem sempre bate direto com a posição real da empresa no índice. A verdade é que falta padronização nas métricas. Isso acaba meio que mascarando a realidade das operações. E os motivos para esse abismo estão muito bem documentados. Falta basicamente adotar métricas padronizadas para que a gente possa comparar todo mundo de forma justa. Além disso, as pesquisas sempre alertam para o risco constante do infame greenwashing, que é dar aquela maquiada verde nos relatórios, sabe? E soma isso a uma baita resistência das instituições antigas em mudarem seus processos. O resultado é essa dissociação clara. De um lado, o discurso lindo da sustentabilidade global, do outro, a prática real e crua das operações diárias. E tudo isso nos traz a uma reflexão provocativa para fechar a análise. Enquanto a gente acompanha o aumento progressivo da taxação sobre energia solar doméstica e o público passa a bancar fatias cada vez maiores da manutenção da rede, fica a grande pergunta no ar. Será que as gigantes da energia vão mesmo conseguir fechar esse abismo entre as promessas verdes e as atitudes reais até o limite de 2030? É um quebra-cabeça super complexo, onde a tarifa que pesa no fim do mês está ligada diretamente à sustentabilidade do planeta a longo prazo, mostrando que o micro e o macro são forças absolutamente inseparáveis na transição energética do país. Agradeço demais a companhia de todos vocês na nossa análise de hoje. Um abraço e até a próxima!